Bom, então pulsos urbanos, né? Por que pulsos urbanos? Eu pensei nisso logo quando vocês me convidaram e a gente começou a pensar nesse nome do evento, Pulsos em Rede. A cidade pulsa, a cidade não é estática, a cidade é dinâmica. E tudo que eu estudei, tudo que eu faço na minha vida enquanto arquiteta, enquanto urbanista, eu sempre levando isso em consideração, né? Quando a gente pensa nessa palavra, no urbano, a gente, logo, aparece uma série de palavras-chave que vem em seguida. Pode ir. Então, quando a gente fala de urbano, quando a gente fala de cidade, a gente pensa imediatamente em cidadão, em quem são as pessoas que participam dessa cidade. A gente pensa nos espaços públicos e nas questões de gestão, de planejamento e de participação. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que se criou o conceito de cidade, o nome, a palavra cidade, vem justamente disso, de participar. Mas, por outro lado, quem que já participou de uma sessão pública de tombamento? Quem que costuma ir nas sessões da Câmara? Né? Quem que participa de conselhos? Quem que participou da revisão do último plano diretor? Né? Então, imagino que de vocês que estão aqui presentes não serão muitos, e isso porque a gente está num ambiente acadêmico, né? O evento foi organizado dentro da UEPG. E, então, o que é essa cidade que a gente tem hoje? Será que essa cidade ainda é uma cidade? O que é o urbano? Então, quando a gente fala de cidade, em geral, a gente tem esse tipo de referência na nossa cabeça, será? Ou são outros tipos de espaços públicos? Essa fotografia que se refere, então, a um determinado tipo de cidade, acho que pode voltar. Essa cidade que a gente tem, geralmente quando a gente fala de espaços urbanos da cidade, vem na nossa cabeça uma série de edifícios, uma via rápida, até aquela fotografia com as manchas das luzes dos veículos, o ritmo que nunca para, né? Mas essa fotografia é uma fotografia aqui de Ponta Grossa. E se a gente está falando então de espaços urbanos e de espaços públicos, essa fotografia se refere a um espaço que é público, que não é um espaço privado. Eu não sei se vocês sabem de onde é essa fotografia, mas perto da rodoviária, no bairro da Ronda, olhando para o bairro Estrela, a gente tem um dos muitos fundos de vale aqui na cidade de Ponta Grossa, o Parque Boca da Ronda. Quem será que já foi passear no Parque Boca da Ronda? Porque com esse nome, supostamente, é para ser um parque, né, que a gente visita e tudo mais. E o Parque Boca da Ronda tem casas de pessoas que ali vivem. E não são casas degradadas. Quando vem na nossa cabeça ocupação irregular, a gente pensa, nossa, mas essas pessoas, né, são vilãs? Elas ocuparam porque elas querem? Elas têm barracos? Elas vivem mal? Não necessariamente, né? Mas por que então que a gente tem uma casa em bom estado de conservação, com uma pessoa que não se incomodou em aparecer na fotografia, como vocês podem ver, dentro de um parque? Essa é a cidade que a gente tem. Então, essa cidade que a gente tem que entender para qual cidade, de qual cidade que a gente faz parte e como que essa cidade se reflete na gente. Pensando principalmente agora, né, nas questões acadêmicas e num estudante ou num profissional que trabalha numa universidade pública, como é o meu caso, acho que o mais importante que a gente tem a pensar é o tipo de espaço público que eu frequento é o tipo de espaço público que existe na minha cidade? Quantos de vocês passaram por um espaço parecido com aquele da outra imagem ao vir aqui para o campus? Provavelmente ninguém, porque na configuração da nossa cidade, os espaços públicos pelos quais a gente passa são as avenidas, são as ruas principais, que estão sempre nas partes altas da cidade. Eu não vejo fundo de vale. Eu não vejo aqui vindo pela Carlos Cavalcante, recém-asfaltada. Eu poderia tender a pensar, não existe pobreza em Ponta Grossa. Quantas vezes eu já ouvi essa fala, né? E existe. Próxima vez que vocês estiverem na Carlos Cavalcante, dobrem à direita e desçam 3 ou 4 quadras e vocês vão ver pessoas em situação de moradia irregular, pessoas que não têm sistema de água ou esgoto em casa, a 2, 3 quilômetros de onde a gente está agora, né? Então, quando a gente pensa em espaços urbanos e vem na nossa cabeça um espaço privado como esse, né, que é um playground dentro de um condomínio fechado, perfeitamente resolvido, utilizando a própria mata ciliar do rio como sombreamento para o seu playground, perfeito. Quando a gente ensina arquitetura, quando a gente ensina engenharia, muitas vezes é esse tipo de produto que a gente está ensinando, porque a gente imagina que é esse tipo de produto que vai ser projetado pelos nossos acadêmicos. Mas será que isso reflete a realidade de todo mundo? Será que a maior parte das pessoas tem
isso como dia a dia, é esse o espaço público do qual elas participam, né? Então, em Ponta Grossa, a gente acaba tendo um bom exemplo nesse sentido, perto dos rios, perto das ferrovias, onde eram as antigas ferrovias, que viraram vias rápidas. A gente tem ali um espaço urbano de qualidade, seja ele público ou privado. E em outras ferrovias, em outros rios, a gente tem espaços urbanos muito mais degradados. Mas como que isso acontece? Por que isso acontece? Será que sempre foi assim? Será que ele acontece espontaneamente, né? Qual que é a questão? Então, eu separei mais algumas imagens a respeito aqui da cidade e eu gostaria que cada um de vocês pensasse nisso. Quando foi a última vez que vocês passaram por áreas com essa cara aqui na cidade de Ponta Grossa? Será que isso é comum? Isso faz parte do dia a dia? Porque não foi necessário ir muito longe e não foi só em um bairro da cidade que eu encontrei esse tipo de situação, né? Alguns ícones que são muito presentes na nossa vida, como pessoas privilegiadas que somos, né? Que escolhemos aqui participar de um evento para termos uma formação, né? Como que a gente vivencia essa situação? A gente vive essa situação? Então, pensando em cidade, a gente tem que entender quais são os componentes que fazem de uma cidade uma cidade. Uma cidade, então, é um núcleo populacional, então está localizado em algum lugar, um espaço em que uma sociedade se relaciona. Existem fenômenos e relações sociais, culturais e econômicos. Claramente, isso precisa de tempo para acontecer. Eu comecei minha fala dizendo que a cidade é dinâmica, né? Então, quando a gente fala da produção social do espaço urbano, eu acho que esse é o único conceito acadêmico que eu queria trazer para essa minha fala. Para a gente parar, e mais ou menos como aconteceu comigo quando eu comecei a estudar a cidade, uma chavinha que virou na minha cabeça foi quando eu entendi que a cidade não é, ela está. E que a cidade não é por acaso, ela é produto. Ela não é simplesmente porque é assim, porque ficou assim. Ela é um produto justamente dessas relações nesse espaço por um período de tempo. Então, quando a gente fala produção social do espaço urbano, pensa na cabeça de vocês como uma equação em que eu multiplico fatores e chego nesse produto. Essa é a cidade. E se eu tenho, então, um produto, eu preciso ter agentes que vão ser responsáveis por esse produto que está sendo entregue. Num contexto em que eu tenho desigualdade, essa desigualdade vai fazer com que as pessoas se segreguem nesse espaço urbano, posso ter situações de conflito, de resistências, vou ter uma atuação super importante do mercado do Estado, né, do poder público, e vou ter também uma ação importante do poder privado. Quando eu tiver esses atores que muitas vezes têm um alcance maior do que as pessoas físicas, né, eu vou ter esse produto chamado cidade. Só que não é só o Estado que pode ser produtor do espaço, não são só as grandes incorporações imobiliárias, todos somos agentes para a modificação do espaço. O espaço público, ele reflete, especialmente o público, né? O privado, a gente vai ter uma série de outras questões, mas os espaços públicos, eles vão refletir quem nós somos. Não é determinismo, não é porque o espaço público está degradado que eu só vou ter pessoas com problemas sociais. Não é porque as pessoas não estão bem que o espaço vai ficar ruim. Mas existe uma componente, uma relação muito forte, em que a cidade influencia em como o espaço vai acontecer, em como a sociedade vai se desenvolver. E a sociedade, por sua vez, influencia no espaço. Então, o que a gente quer conversar hoje? De todos esses problemas que a gente falou, né? Quando eu tenho uma situação de degradação, quando eu tenho um problema, fica muito fácil apontar culpados, né? Quem que produz a cidade, afinal? Talvez esteja na cabeça de vocês, provavelmente, o poder público. O poder público é responsável por muita coisa. Mas e para quem que se produz a cidade? Quem que é esse poder público? Esse poder público não foi escolhido pela gente? Foi escolhido por nós. Então, por que as decisões do poder público nem sempre correspondem às nossas expectativas, né? Outra pergunta super importante da gente fazer. Quando um espaço ele é público, isso significa que ele é de todos ou que ele não é de ninguém? Quantas vezes vocês se sentiram à vontade para vir até a UEPG, por exemplo, para fazer uma caminhada, né? Quem costuma usar esse espaço da UEPG? Será que são só os acadêmicos, só os técnicos, só os docentes ou são todos? A universidade ela é como um microclima, né? Como uma pequena cidade. Então, será que não será a universidade exatamente o melhor laboratório para a gente entender o que pode ser diferente na nossa cidade? Se a gente pensar no poder público, por que ele é tão apontado como um agente importante na produção do espaço? Porque ele tem um alcance muito amplo.
né? Mesmo que a gente não queira, aquilo que é público atinge a todo mundo. Eu não ia dar exatamente esse exemplo, mas vamos falar da distribuição de energia, então? Já que a gente teve uma surpresa hoje. A distribuição de energia, a coleta de esgoto, todos os serviços públicos atingem a todo mundo. Então, por que eu, quando trabalhava como diretora de projetos no IPLAN, pude fazer um projeto de transporte público se eu não uso transporte público em Ponta Grossa? Será que isso está certo? Tá certo, né? Porque afinal eu tenho uma formação na área, né? Eu já tinha uma formação na área na época que isso aconteceu. Mas será que não falta alguma coisa? Será que o meu conhecimento técnico, o conhecimento técnico que eu sou capaz de passar para os meus acadêmicos, é o suficiente para que eles, estando numa posição de valor, né, sejam sendo valorizados como profissionais, consigam realmente impactar de maneira positiva na vida das pessoas? Quando eu falei sobre participação, quando eu participo de uma audiência pública, quando eu estou lá participando de um conselho e eu não conjugo nenhum verbo de maneira errada, eu sou mais levada a sério. Quando as pessoas falam sobre o meu currículo antes de eu começar a falar, eu sou mais levada a sério. Talvez se eu só tivesse entrado aqui e ninguém falasse quem que é essa aí, eu não fosse tão levada a sério, né? Então a gente tem que entender que muitas vezes nós, com a nossa formação, né, com o nível educacional que a gente consegue ter, e por isso eu me dirijo muito aos acadêmicos, nós vamos ter situações de poder, nós vamos ter situação de alcance para realmente mudar a vida das pessoas. Então, que mudanças que nós queremos promover? Uma mudança justa ou uma mudança até ingênua, que a gente acha que todo mundo passa pelos mesmos problemas que nós, mas na verdade os problemas são diferentes e são muitas vezes mais graves, né? No poder público, a gente também muitas vezes tem fragmentações, as famosas quebras de continuidade, os descompassos de um governo para o outro, né? Isso eu não vou terminar porque foi o outro que começou. Então, esse tipo de coisa a gente vê acontecendo, né? E muitas vezes acontece no poder público, que é alguém que tem muito controle sobre as nossas vidas. E principalmente, os últimos 2 itens que eu coloquei ali, uma noção de juízo de valor do que é mais importante e uma noção muito equivocada da realidade, uma invisibilização dessa realidade. Às vezes no poder público isso acontece e eu falo por experiência própria. A gente não sabe o que está realmente acontecendo com a sociedade e a gente perpetua noções equivocadas. Na minha tese de doutorado eu fiz um levantamento de dados em que, pelos dados do IBGE, não existe pobreza extrema em Ponta Grossa. Simplesmente porque no banco de coleta de dados, as poucas casas, que geralmente as nossas favelas são muito pequenas, são menos que 20 casas, elas estão ali pertinho de casas de altíssimo padrão. O buraco da Honda ali, a boca da Honda é um desses exemplos. Eu tenho 5 ou 6 ocupações irregulares e a 600 metros eu tenho a casa de um ex-prefeito da cidade. Então é claro que, fazendo a média, eu só tenho classe média em Ponta Grossa, não tem pobreza em Ponta Grossa. A universidade levanta esse dado, não é a prefeitura que levanta esse dado. Então eu começo a enxergar um papel que é nosso, de mostrar esses outros caminhos, de mostrar essas outras realidades. Muitas vezes a percepção do próprio gestor, por mais que ele esteja bem intencionado, não é igual à percepção de um pesquisador. Então, qual que é a solução? E eu só consigo apontar uma, né? Universidade. Nessas falas de hoje, a gente vai ter uma diversidade de termos, de temas, de pessoas com conhecimento técnico que é impossível de passar em 18 minutos, né? Acredito que todos aqui vão penar e ensaiaram para conseguir chegar nesse limite de tempo, porque a gente tem vontade de ir abrindo uma porta e outra porta e ir fundo no conhecimento. Mas a gente tem que mostrar que a nossa universidade é capaz. A gente tem um universo de temas a serem tratados. Cada pessoa é um universo, não tem isso? Então imagina você ser um universo e você ter a oportunidade, eu enquanto professora, eu tenho a oportunidade de viver com acadêmicos de personalidades variadas, que vêm de realidades variadas, e tomara que cada vez eu tenha mais acadêmicos com uma realidade diferente da minha, né? Então eu consigo enxergar nos acadêmicos realidades que eu não vivi. E eles, como multiplicadores, vão também viver com outras pessoas que têm outras percepções, juntando esse conhecimento técnico, que é muito variado para cada pessoa, com o nosso suporte, com o nosso espaço, não tem como dar errado. E é isso que a universidade tem que significar, é isso que a gente tem o papel de mostrar, que para planejamento urbano, para ter uma gestão continuada de fato, a gente precisa estar presente. A universidade tem que marcar território e se fazer útil, mostrar o quanto a gente é útil, porque potencial a gente tem. A gente tem potencial porque
A princípio, nós devemos ser imparciais, e quando eu falo imparciais, eu quero dizer conhecimento técnico, né, sem favorecimentos. A gente identifica imparcialidade sempre, mas temos que ser, acima de tudo, ter conhecimento técnico, mas usar esse conhecimento técnico para entender que existem pontos de vista diferentes, que existem pessoas diferentes, que existem formas de conhecimento diferentes e que não existe juízo de valor entre elas, certo? A sociedade faz a cidade faz a cidade, mas a universidade tem que ser catalisador dessas relações. Eu gosto de falar que a universidade tem que ser óleo na engrenagem. A gente tem o poder público, a gente tem o poder privado, o mercado imobiliário, quando a gente fala de planejamento, a gente tem as ocupações irregulares, as pessoas em situação de pobreza, e a gente tem a universidade. A universidade não é mais não estão todos no mesmo nível, estão todos assim, ó, agrupados, e a universidade está ali no meio, fazendo a ponte entre cada um desses agentes. Então, é nisso que eu acredito, é isso que eu pesquiso, e eu agradeço muito pela oportunidade de falar para vocês.